Você vive restringindo calorias para emagrecer? Será que essa é a melhor estratégia? Será que o gasto energético está mesmo associado somente ao quanto você come e o quanto você gasta? Vamos falar sobre isso? Por muito tempo se acreditou que para emagrecer era apenas necessário cortar calorias. Era um pensamento bem simples, uma balança, né? Imagine assim uma balança em que de um lado eu tenho o gasto energético e do outro lado eu tenho a minha quantidade de alimentos que eu consumo. Pensa só num cálculo simples. Se eu tenho um X de calorias que eu preciso e um X que eu gasto, se eu manter a mesma, eu vou equilibrar e não vou engordar e nem emagrecer. Se eu aumentar meu gasto energético, diminuir a alimentação, eu emagreço. Se eu aumentar a minha alimentação e diminuir meu gasto energético, eu engordo. Bom, seria tão simples assim se o nosso corpo também pensasse de forma matemática, mas não funciona assim. É óbvio que o gasto energético e a quantidade de ingestão de energia que a gente ingere, ele tem sim um papel no emagrecimento, mas não é o único. Então vamos entender que existem outros pilares que norteiam isso. É óbvio que só pensar em restrição energética não é a melhor estratégia para emagrecimento. A gente precisa entender os pilares que sustentam o emagrecimento saudável. Alguns deles são a hidratação, a prática regular de atividade física, uma alimentação saudável e equilibrada, uma boa qualidade de sono e também uma boa microbiota intestinal. Existem outros fatores, como a poluição ambiental e também o estresse, que também podem interferir sim na perda de peso, mas a gente vai sustentar esses pilares que a gente conversou agora e entender cada um deles. Por que a hidratação é tão importante? Porque ela dilui substâncias nocivas para o nosso organismo, ela ajuda a eliminar substâncias tóxicas, melhora o funcionamento dos nossos rins e nossos órgãos como um todo. Sem contar que ela regula a pressão arterial e também ela regula muitos hormônios. Então, se você tenta emagrecer, mas não mantém uma boa hidratação, você pode estar pecando nesse aspecto. E o próximo pilar nem precisa dizer o quão ele é importante, que é a prática regular de atividade física. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, de que a prática de atividade física é apenas para aumentar o gasto energético, essa é uma visão também muito simplória. Não, o gasto energético também é um papel da atividade física, o aumento desse gasto, mas ele traz outros benefícios. Ele faz com que a gente produza hormônios de prazer, hormônios de saciedade e a gente, inclusive, hormônios de bem-estar. E a gente, inclusive, quando pratica atividade física, começa a melhorar o humor, começa a melhorar o bem-estar e isso acaba tendo um reflexo também no gasto energético, na melhora do seu gasto energético e também no emagrecimento. Por isso, praticar atividade física tem que estar prioritariamente na lista da sua estratégia de emagrecimento. Bom, a alimentação, tá aqui a Nutri para falar para vocês, né? Aí é extremamente importante. E a gente vai ver que ela vai estar associada a outros fatores, inclusive a nossa microbiota intestinal, que também a gente vai falar. Por que a alimentação é tão importante, né? Porque não se trata de restringir alimentos, se trata de mudar a qualidade desses alimentos. E é isso que a gente vai ver no grupo online de emagrecimento, tá? A gente vai falar de todas essas estratégias, de como melhorar a qualidade dos alimentos e entender por que, quando eu troco alguns alimentos com alto teor de gordura saturada, alto teor de açúcar por outros, que pode ter até a mesma quantidade de calorias, mas que tem maior teor de fibras, compostos bioativos, vitaminas, minerais, balanceado em proteínas, balanceado em gorduras boas e também em carboidratos, a gente consegue emagrecer. Por quê? Porque você está fazendo uma troca não de calorias, mas de qualidade nutricional. E isso é extremamente importante para o emagrecimento. Pois é, nunca contaram para vocês que o sono pode interferir no nosso emagrecimento? Sim, ele pode. Quando você dorme mal, você desregula muitos hormônios importantes e chaves para o emagrecimento. Portanto, no nosso grupo de emagrecimento online, nós vamos falar sobre o ciclo circadiano. Aqui também em breve eu vou gravar uma aula só sobre ciclo circadiano, explicando para vocês a importância dele no emagrecimento. Mas é importante entender que quando a gente regula o nosso sono, a gente também emagrece mais rápido, com mais facilidade. E por fim, vamos falar da microbiota intestinal.
ela também é a chave para o emagrecimento. Se você não consegue ir ao banheiro todos os dias, é constipado, ou se vai muito ao banheiro e tem muita diarreia, tem alguma coisa errada, porque é no nosso intestino em que ocorre a absorção de nutrientes. Lá no nosso intestino, nós temos um grupo imenso de micro-organismos que desempenham um papel fundamental tanto no gasto energético, quanto na inflamação do seu organismo, quanto também em muitas funções fisiológicas, inclusive funções relacionadas ao humor, à saciedade e também ao nosso bem-estar emocional. Se você tem algum problema intestinal e não regular isso, você não vai conseguir emagrecer com facilidade. Então, a gente encerra por aqui todos os pilares importantes para o emagrecimento e percebam que não estamos falando apenas em restringir calorias, mas sim de regular outros sistemas, outros fatores que são extremamente importantes para o emagrecimento. Vem comigo para aprender como fazer isso no meu grupo de emagrecimento online.